Olá, Beleza. pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do E Agora, Jung? Dessa vez nós trouxemos o autor Leonardo Torres, do livro Contágio Psíquico. Gente, eu vou ler aqui de bonitinho, mas ele vai mostrar para vocês o livro. A Aqui, ó. loucura das massas e suas reverberações na mídia. Olha aí, olha que lindo! Maravilhoso! Então, a gente está aqui hoje, eu e o Gabriel, somos analistas em formação, e estamos aqui com a ilustre presença do professor Leonardo Torres, né? Professor do IGEP, analista, tem um monte de coisas, muitos trabalhos aí que ele faz. Né, e direciona, ele pode até contar para a gente um pouquinho depois. Mas hoje a gente vai estar com foco no livro, né, na ideia do livro. E esse é um ano importante porque é um ano que vem eleição, e a gente sabe que ano de eleição é um ano de muito contágio psíquico, né, Léo? É um ano Muito. difícil, com muito atravessamento. Então, eu acho que esse tema é muito pertinente, pensando no contexto sociopolítico que a gente vai experienciar daqui para frente, né? A gente já começa daqui a pouco uma intensificação e tal de mensagens, enfim. E aí, a primeira coisa que eu acho que a gente podia abrir nesse podcast é você contando um pouquinho para gente do que é o contágio psíquico à luz da psicologia analítica, né? Que você trouxe aí no seu livro pra gente? Legal. Essa é uma pergunta que me fizeram na banca, né? Porque esse livro ele é o produto do meu doutorado. E na banca do doutorado, a professora Ana Thaís Portanova Barros, ela fala, muito legal, mas se você pudesse é, sintetizar em uma frase o que é o contágio psíquico, como que você sintetizaria? Porque a gente faz teses, mas a síntese é difícil, né? Ainda mais depois que a gente se debruça tantos anos estudando, porque esse livro, ele é né, o resultado, acho que de uns 5 anos de estudo, né? Então eu diria o seguinte, né? O contágio psíquico, ele é o processo pelo qual conteúdos do inconsciente vêm influenciar ou possuir os indivíduos. E dependendo digamos, da intensidade que eles vêm, né? ah, o indivíduo pode se perder conscientemente ou não. Então, tudo que vocês pensarem, né, sobre o movimento do inconsciente dominando, influenciando a consciência e o ego, a gente está falando do processo de contágio psíquico. Quando a gente vê na sociedade, por exemplo, que a sociedade está contaminada, exatamente, é porque o contágio já ocorreu. Agora ela está, né, a flor da pele com esses conteúdos tentando se realizar, seja de uma forma sombria ou não, né? Então eu diria isso. Primeira coisa, né? Se quiserem começar com as perguntas, mas assim, Eu ia te uma coisa perguntar que. exatamente Diga, na diga. sequência, assim, por que que é o que torna o ser humano suscetível a esse contágio, assim? Se isso é fácil, ou será que a gente consegue identificar, ou de fato, talvez, assim, não tem jeito, a gente vai ser levado. Uma coisa que a teoria do Jung, ela tem uma base muito. Aliás, o meu livro do Contágio Psíquico, ele traz a teoria do Jung como uma base exatamente pela teoria do Jung entender que a consciência nasce do inconsciente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar. E não é o contrário. Por exemplo, a teoria freudiana vai entender que o inconsciente, ele é o repositório da consciência, né? Então, como se o inconsciente nascesse da consciência, do viver, né? Na sociedade, na polis, enfim. Mas como o Jung, ele inverte essa situação, né? A gente vai entender o quê? Que o inconsciente, ele é uma mãe da consciência. E por ser uma mãe da consciência, nós somos seres do inconsciente que tomamos consciência. Isso significa que existe uma porosidade muito grande entre consciência e inconsciente. Ela não vem só nos sonhos, ela está aqui agora, né? Quando o complexo vem pegar a gente, quando o arquétipo vem, né, e nos domina, a gente está olhando exatamente para esse meio, né, para né, para esse caminho, esse meio, essa comunicação entre consciente e inconsciente, né? Devido a essa porosidade.
entendeu? Então, é quase que impossível, eu diria que impossível, de não ser contaminado em si. A única coisa que faz com que a gente consiga abarcar, né, confrontar esse contágio é a consciência, né? É refletir sobre. Só que aí o que que acontece? Tá, o contágio acontece, né? Mas se eu não tenho uma consciência que já é elaborada, se eu tô num nível rebaixado de consciência, o conteúdo do inconsciente ele vai vir e muitas vezes vai ser literal, né? A consciência vai entender e vai literalizá-lo. E se ele vier de forma sombria, a gente já vai saber que tem uma destruição, né, no futuro, né? Sim. No, Eu acho no também que, próximo assim, se passo. não cala no nosso coração, né, o contágio, assim, o conteúdo do contágio, tem que reverberar na nossa alma em algum lugar, né? Porque, assim, a força do coletivo é muito grande, eu não tenho dúvida, mas se ele não cola lá dentro do nosso afeto, do nosso sentimento, da forma como a gente reverbera a nossa sombra ou até a nossa forma de ver o mundo, é difícil isso colar, assim, né? Porque você vai parar e vai olhar, não, mas espera aí, eu não tenho certeza bem se eu concordo com isso que está acontecendo ou com né, com esse assunto. Você vai questionar esse assunto, o assunto, a ideia, né, que tá sendo, vamos dizer assim, coletivamente posta, né? Então, mas aí tem uma questão, que é uma questão que a gente tem que dar um passo para trás. O contágio psíquico, ele não acontece na hora que já está todo mundo falando na sociedade. Na hora que a gente fala, quando você traz esse coletivo, pelo que eu entendi, você traz com um olhar sobre a sociedade, né? Não, aí o contágio já aconteceu, entendeu? O contágio psíquico, ele não é só horizontal entre eu e a sociedade ou a sociedade e eu. Ele vem antes, ele é vertical, ele surge do inconsciente coletivo. Ele surge a partir dos complexos culturais e ele fica em potência no nosso coração. Aí sim pode vir, né, todo um contágio social, digamos assim, que ele é horizontal. Então é o disse que me disse, a fofoca, né, os boatos. É você sim olhando para uma notícia de política e você se sentindo inflamando por dentro, né? Mas eu só consegui, ou eu só percebi que eu fiquei inflamado porque algo em mim já estava em potência. Então, o primeiro movimento do contágio é do inconsciente coletivo, que é um uno, para os pontos de consciência. Depois elas conversam, depois elas divulgam, depois elas fofocam, entendeu? Então, assim, eu diria que tem talvez dois momentos, né? Esse segundo momento é o momento em que eu tô, de certa forma, tratando na primeira parte do meu próximo livro. Mas ainda. E falo um pouco aqui nesse livro do Contágio Psíquico, mas nesse livro aqui eu me debruço mais exatamente em mostrar que é um processo que vem do inconsciente, que é uno, né? E eclode em potência em todo mundo. Entendeu? É, É uma ideia Então, complexa. Mas é muito porque. interessante, né? Porque Diga. você fica pensando que ele vem de dentro para fora, mas na verdade ele não é assim que vem de fora, né? Que a gente vai absorvendo, e aí você vai sendo contagiado. De verdade, é o inverso, né? O inconsciente faz brotar um conteúdo que está latente, né? Que já devia estar ali na borda, Querendo sair. querendo sair, né? O Jung fala exatamente isso. Não tem nada que eu não absorva que já não esteja em mim, né? Que já não esteja aqui, que já não esteja querendo gritar, que já não esteja ali em potência para eclodir. Então, eu respeitei bastante esse pensamento do Jung para entender e trazer, né, à tona o que o que esse termo está querendo dizer em primeira instância, digamos assim, né? Porque esse termo não fui eu que cunhei, né? Tem muitos autores antes do próprio Jung e o próprio Jung escreveu sobre contágio psíquico,
né? É claro que ele não escreveu um capítulo de livro sobre isso ou qualquer coisa do tipo, né? Mas se você for pegar a obra dele, você vai ver que tem muitas menções ao termo e que aí Sim. eu conglomerei isso, eu estudei isso, eu pesquisei isso e fiz a minha tese e esse livro, né? E aí você vai percebendo, né, fazendo todo esse estudo, que ele está entendendo muito, primeiramente, como o inconsciente coletivo se manifestando na psique. E aí sim, depois vem a falação, aí sim, depois vem a fofoca, aí sim, depois vem as notícias e tudo mais. Os movimentos sociais, né? Ele fala muito isso quando ele fala do nazismo, né? Que ele fala que o Deus Wotan, né, tomou a nação alemã e depois isso brota através, né, do movimento, né, que acontece lá por conta, claro, todo um contexto que aconteceu ali pós Primeira Guerra, mas que estava ali dentro, né? Aquele conteúdo estava ali, né? É isso mesmo. E se É. você for, pegar bem e estudar o Wotan lá no Jung, você vai ver que ele faz, em alguns pontos, como se fosse um rastro arquetípico do Wotan. Uhum. O que que eu quero dizer com isso, né? Ele vai mostrando aonde que ele eclode antes de eclodir na Alemanha. Então, ele vai falar do flautista de Hamelin, por exemplo, né? Que é o flautista que some com as crianças e tudo mais. E ele já vai mostrar que o Wotan estava acordando há 300 anos antes, 400 anos antes. Entende? Já começou a ficar em potência. E vai eclodir de uma forma, né, super intensa, digamos assim, intensificada, no nazismo. Então ele já estava acordando. Ele já estava começando a ficar energizado. Ele já estava, já tinha contaminado, né? Só que fica muito mais evidente quando a gente tem um número N, né, um número substancial de pessoas que estão seguindo o mesmo movimento. Aí a gente fala, foi um contágio. Tem um contágio, tem uma possessão coletiva ali, mas é porque a coisa já estava sendo acordada há muito tempo, entendeu? Sim. Muito Talvez. interessante, né? Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Perguntar alguma Não, coisa? eu acho que talvez aí, né, Léo, aí você também me corrija aí. Parece que aí entra a análise, né, que eu acho que é muito importante de fazer, né? Acho que o processo da análise acho que entra aí como uma boa pedra angular aí, né, para a gente poder se desidentificar, talvez ter a chance de, né, identificar as suas identificações ali, se é que eu posso usar essa frase, essa colocação para você ter a possibilidade de se desidentificar, talvez, de alguma coisa que está inflamado em você, um complexo que se associou a esse, posso dizer também, não sei, complexo coletivo, né, dentro desse contágio. E aí acho que entra isso, né, Léo? Porque acho que é importante ter esse recurso analítico, esse dispositivo para poder fazer isso. Não sei qual que é a opinião de vocês aí. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo, né? No final da vida do Jung, ele até utilizou um termo muito parecido com o que você falou, Gabriel. Ele queria estudar sobre os complexos culturais, Hum, só que ele não teve tempo, né? Ele morreu, né? Tem alguns outros autores, por exemplo, Singer, né, que estuda sobre os complexos culturais, né? Então, sim, né? Agora, a análise, ela é muito importante como uma ferramenta, né, para lidar com o contágio, porque a gente sabe muito bem, né, que seja complexo ou seja arquétipo, quando ele domina a gente acha que é uma verdade, uhum. não é Boa, isso? verdade. Então, é, a gente vê o quê? Se a gente vê um movimento em que tem muita verdade e que proclama a verdade e que não tem dúvida, a gente está falando de uma possessão ou de algum conteúdo do inconsciente influenciando esse grupo, certo? Porque tem muita verdade, é inquestionável, né? Assim. E o que que a análise faz? A análise, ela é um mecanismo, né, de relativizar as nossas verdades rígidas, as nossas verdades últimas, não é isso? Sim. Ela serve para isso. Ela serve para botar a dúvida, ela serve para inserir a angústia, ela serve para permanecer com essa angústia até não poder mais, né? Então, na medida em que o indivíduo vai para análise
E ele começa, né, a esculpir, a talhar, né, a amassar, a dobrar, a olhar para essa verdade de cabeça para baixo, a encontrar a mentira nessa verdade e a verdade na mentira, tá? O que que vai acontecer? Ele vai começar a duvidar. Só que isso é um exercício, né? Então, se tivesse uma resposta, né, a consciência, se a gente está dando a resposta como a consciência, a gente também tem que dar a resposta como a dúvida, né? Porque a ação da consciência, a ação da consciência mais central que existe é ter dúvida, né? Vai tentar dirigir um carro conscientemente. Eu vou agora passar a marcha, eu vou agora apertar a embreagem, eu vou agora soltar a embreagem. Tá tudo automático, porque já virou complexo. É um complexo funcional que tá ali, né? Mas se eu tento fazer conscientemente, eu viro uma pessoa que está aprendendo a dirigir. O carro vai morrer. Porque toda hora eu falo, mas será que eu tenho que apertar assim mesmo? Nossa, mas quando tá automático é tão fácil. Por que que agora que eu tô focado com a consciência aqui, ficou difícil? Porque nós duvidamos o tempo todo. E isso é uma arma, né? É uma ferramenta contra todas essas verdades, né, que nos contagiam de certa forma, entendeu? Então, sim, né, com certeza. Muito Boa. socrático o que você falou. Adorei. É. Ah, tá, eu sei que nada sei? É, eu sei que eu nada sei, muito dialética. Não, porque a base do Sócrates, né, era dialética, era isso, né? Ele amassava o pão, ele ia lá e voltava, mas será que é isso mesmo? Ou seja, trazer os dois lados da história para conversar. Então, quando você tem os indivíduos que têm essa capacidade, né, de gerar esse diálogo, entrar em diálogos que você. Então, mas deixa eu tentar ver esse lado aqui. Será que é isso mesmo? Ou eu posso estar enganado? Você começa realmente é igual você falou, pelo menos colocar a dúvida em questão, né? Trazer ela para o jogo, assim, Exatamente, né? Trazer ela para o exatamente. palco, pelo menos. Sabe o que que eu pensei? Sabe, assim, a gente aqui conversando, e eu acho que tem a ver com o seu livro também, Léo, a questão das mídias, né? O quanto que as mídias hoje, elas fazem esse papel de catalisar, e talvez como um catalisador desse inconsciente coletivo, porque quando você menos espera, você está vendo, e tem a questão do algoritmo, né? O algoritmo começa, você vê uma coisa, ele começa a te induzir e a fixar você, como se você estivesse sendo possuído por um tema, mesmo que talvez você tenha que ter perguntas diferentes ou visualizações diferentes para você dar conta de ver conteúdos mais diversos, mas assim, o próprio algoritmo já dá uma ideia de possessão. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, gente. O que que vocês acham? Faz sentido, né? Se hoje o sujeito massificado ele já não tem uma consciência plena, digamos assim, uma consciência que ele duvida, uma consciência que ele trabalha, né? Ele está o tempo todo inserido nessa sociedade da performance. Portanto, ele é um produto, ele é uma máquina, mas ele se acha o grande fazedor da vida, né? O grande empreendedor da vida, mas na verdade não é. Ele só está inserido na dinâmica da performance. Ele trabalha por horas, né? E ele está cansado quando chega em casa, né? Eu gosto muito de uma frase do Byung-Chul Han, quando ele fala que a gente não deita mais, os olhos não fecham mais para descansar, eles fecham porque eles não aguentam mais ficar abertos, né? Então a gente vai dormir e a gente desliga mesmo, né? Se a gente está num estado psíquico assim, o que que está mais funcionando no nosso cotidiano? Os complexos. É a persona, quando não é persona, são os complexos. E na medida em que, né, eu, com os meus complexos, entro na mídia e começo a dar like, fazer comentário e curtir, sabe o que acontece? Acontece que o algoritmo, ele vira um complexo. Ele é um espelho dos nossos complexos. Olha, mas como assim? Exatamente. Porque se o complexo ele é unilateral, o complexo ele é uma verdade, como a gente falou. Se o complexo ele é obsessivo e compulsivo,
Ou seja, ele só pensa numa coisa e só faz uma coisa, digamos assim, e recorrente, frequente, quase que incansável, né? Quando eu tô interagindo nas redes sociais, enquanto eu estou interagindo nas redes sociais, eu tô fazendo o quê? Eu tô falando pro algoritmo que, ó, eu só quero isso porque é isso que é verdade. Eu só quero isso porque é isso que eu quero receber. Eu só quero isso porque isso que é importante para mim. O algoritmo ele vai entregar o quê? O próprio complexo na sua mão, né? E aí você vê, né, assim, você é de esquerda, vai ter um monte de notícias de esquerda, né, positivas. Aí vem uma notícia de direita negativa. Uma notícia de direita positiva, digamos assim, né? Ah, aí ferrou. Aí vem a sombra, né? Aí vem a vontade de acabar com aquele post, de falar que é fake news. E acontece também ao contrário. Galera de direita, né? Só fica recebendo coisas positivas e na hora que chega um comentário positivo da esquerda, eles querem detonar, né, esse post, por aí vai. Eu já recebi alguns comentários, por exemplo, de direita, né? Eu sou declaradamente na mídia esquerda, de pessoas da direita, que é impressionante, né? Eu fico pensando como é que me acharam. Às vezes é o algoritmo tentando dar uma oportunidade, né? Mas não sei. Eu sei que quando vem, vem em peso, né? Porque quando um da direita comenta, esse conteúdo vai para pessoas de direita também, né? E aí, ao invés de por não ter uma reflexão, por não ter uma consciência, ao invés da gente estar aberto para uma informação, né, para sei lá, um ato benéfico, e eu não estou falando nem de Bolsonaro, estou falando da direita mesmo, assim, né, é, a gente acaba, na verdade, projetando a sombra, como se fosse o vilão, né? E aí, você já sabe, né? Circo montado de complexos, de enfurecimentos, e a gente sabe muito bem que época de eleição, as redes sociais, elas pegam fogo, né? É um incêndio total. Hoje já tá. Você foi até boazinha, Michela. Né? Daqui a pouco, eu tô vendo threads aqui, né? E já tô, né? E quanto mais eu fico enfurecido, mais eu quero fazer o quê? Postar, Sim. né? Que é Alimenta o o mesmo. complexo, né? A gente dá É, comidinha pro complexo. na verdade é o contrário, né? A gente fica alimentado pelo complexo, né? É O verdade. complexo nos alimenta nessas horas, né? Porque não é a gente que tá falando, será que eu quero por isso? Será que eu não quero? Será que vai dar certo? Será que alguém vai escutar? Será que alguém não vai escutar? Como é que vai ser se falarem, né? Se receberem isso de tal forma? Ah, será que eu tô sendo fiel a mim ao invés do complexo ao postar isso? Talvez, se eu der as mãos pro complexo, como é que eu posto isso? Já que ele tá querendo e eu não, né? Tem um monte de coisa que a gente pode pensar, mas a gente não pensa. A gente vai lá e é isso mesmo, e pum. É o complexo agindo, se alimentando exatamente da nossa vida, né? Do ego também, né? É interessante, né? Essa dinâmica entre contágio e as redes sociais, Sim. né? Não, e também é um lugar que a gente. Eu lembro muito eu nunca sei falar o nome dele direito, gente, que eu sou meio ruim nessas coisas, mas assim, é o George Orwell, né? Que ele tem aqueles livros, né? A Revolução dos Bichos, o 1984. Eu gosto muito dele, dos livros dele. E aí eu fico lembrando lá do porquinho, que é o inimigo, né? O porquinho é o inimigo, ele é a projeção de sombra. Cara, o porquinho já saiu do rolê faz muito tempo, mas você tá agarrado na ideia do inimigo, Eu não sei quem já leu Revolução dos Bichos, super recomendo, viu, gente? É um livro bem bacana para pensar exatamente isso, né? Como que a gente é É isso mesmo. contagiado, como que é. E aí você projeta uma sombra gigantesca, porque você precisa ter o inimigo, às vezes, né? Você precisa projetar em alguma coisa ou em alguém essa projeção de sombra, né? Esse lado sombrio da sociedade. Para quando a gente fala de contágio, uma coisa que a gente não pode esquecer são os estudos do René Girard. Uhum. É um autor que estudou muito sobre o bode expiatório. Ele tem até um livro chamado Bode Expiatório, mas tem um outro que é melhor ainda, pelo menos na minha função sentimento,
introvertida, que é o sagrado e o profano, se eu não me engano. Não, a violência e o sagrado, desculpem. Eu sempre confundo o nome desses dois livros. A violência e o sagrado, né? E ele fala o seguinte, né? Que a projeção da sombra e um vilão, ela funciona no mesmo mecanismo primitivo do bode expiatório dos povos primitivos, né? Só que lá estava inserido numa cultura, lá o sacrifício ele visava, né? Ele estava inserido na sociedade, a coisa era um pouco diferente, ele era aceito, digamos assim, né? Tanto que tinham indivíduos que achavam uma honra serem sacrificados em algumas tribos. Não cabe a nós julgar essas tribos, não é isso que eu estou falando. O problema é que essa dinâmica, ela é arquetípica. E ela continua até hoje. Se você pega, né, as chacinas, por exemplo, que acontecem, né, alguns policiais, eles entram nas comunidades, não é isso? E matam, né, normalmente pretos, jovens, e que não estão envolvidos com nada. É, É racismo, né? É violência da mais cruel possível. É barbárie. E aí eles são presos, né? Encontram, julgam e eles são presos. E aí o René Girard fala o seguinte: você acha que pro coração da comunidade, pro coração da mãe, pro coração do irmão desse jovem que foi morto, vai ser justiça ele ser preso? E ele fala: não vai. Eles não vão se sentir justiçados. Eles não vão ficar aliviados, porque o ser humano quer ver sangue. E do que a gente está falando aqui? De contágio. Contágio da sombra, né? É só na hora que o indivíduo vê sangue, porque se um policial desse cai na comunidade, é sangue que eles vão querer, né? Porque é arquetípico, entende? Sim. E então, né, é mais uma vez voltar para análise, né? Se isso acontece comigo, eu vou ter que lidar com essa vontade de sangue. Eu vou ter que lidar com o mal em mim, com o mesmo mal que, né, matou meu filho, né? E a gente tá vivendo politicamente isso, mesmo que seja de uma forma menos literal, né? Apesar de alguns momentos parecer que vai ser literal, a gente está vivendo a projeção de sombra nas redes sociais, sem dúvidas, né? E as redes sociais, uma coisa que eu trago no livro, ela é uma grande potencializadora, né, dessa potência que contagia eclodir, né? Porque antigamente a gente, os conteúdos do inconsciente, eles acabavam, mesmo estando em potência, digamos assim, eles eclodiam de uma forma intensa no grupo, nas cartas, nos jornais, até a mídia impressa, sabe? Era um determinado grupo. Só que agora é no aqui e agora das redes sociais. E em escala, né, de milhões de pessoas. Então, um indivíduo, né, e aqui já vou colocar, né, assim, me perdoem aí, mas assim, um indivíduo que fica, é, que antigamente era uma voz na cidade, que ficava defendendo que você tinha que ter arma em casa, já não é mais um indivíduo. Agora são milhões, porque eles se encontraram, entende? E o contágio acontece mesmo eu não estando próximo do outro, corporalmente. Por quê? Porque já está em potência e porque basta a gente se olhar e falar, eu também acho que a gente precisa ser armado. Entende? Sim. As redes sociais, elas revelam exatamente isso, né? Que o inconsciente coletivo tá aí e ele só tá esperando a gente, né? Você dá uma brecha para ele dominar. No fundo é isso. E às vezes aquilo que levava 300, 400 anos para eclodir, agora vai eclodir
numa velocidade muito maior, né? Numa intensidade muito maior também. Para o bem e para o Sim. mal, né? Porque também pode eclodir coisas muito interessantes que estão lá no inconsciente borbulhando e pedindo para vir à tona. Mas não necessariamente vem só coisas bonitas, né? Vem muita sombra, muitos aspectos negativos do ser humano, né? É, tem estudos, por exemplo, né? Só para vocês não acharem que eu sou tão apocalíptico, eu sou. Se quiser só falar do lado, né, destrutivo, eu topo. Mas tem estudos relatos, né, que eu peguei também, eu não sei se eu coloquei no livro, mas que mostram, né, pessoas, por exemplo, que resolveram meditar numa cidade, em determinado horário e determinados dias, junto, coletivamente, presenciaram uma diminuição na violência nos próximos meses, assim, sabe? Então a gente tem aí, sim, né, digamos, fatos que mostram o amor contagia, né, a benevolência contagia, mas a gente também não pode ficar só desse lado, porque senão a gente vai virar gratiluz, né? É exatamente isso. E também não precisa ser tão apocalíptico quanto eu, você pode, né, deixar harmonizado. Então, acho que é isso, assim, né? E é isso. E aí, Eu mais alguma coisa de pergunta? Me digam. fiquei pensando aqui, né, Léo? Você começou a falar um pouco sobre essa questão do arquétipo, das questões arquetípicas, né? E aí eu fiquei pensando muito naquela necessidade de pertencimento que existe, né, também no indivíduo, né? Não sei, eu acho que você deve provavelmente ter explorado isso, né? Para poder chegar também em alguma reflexão dentro aí né, da tua obra, né? E aí a pergunta é mais ou menos essa: o quanto que isso influencia, né? Essa necessidade de pertença Muito. que parece que está desde a da infância e vai se perpetuando, né? Eu acabo dividindo essa necessidade de pertencimento em alguns outros fenômenos no meu livro. Um deles é a geografia, tá? Então, por exemplo, a gente sabendo que a gente está aqui no Brasil, a gente tem uma noção de pertencimento de ser brasileiro, tá? Então, o contágio, né, ele para os brasileiros vai acontecer em todos nós. Então, assim, a geografia, ela influencia. Eu chamo de um potencializador, né, do contágio. Não necessariamente o contágio vai falar, peraí, deixa eu fazer um checklist aqui para o arquétipo vai fazer isso. Não, né, não vai. Se ele quiser vir, ele vai vir. A gente tem que levar o inconsciente a sério nessas horas. Mas a geografia é uma delas, né? A outra delas é a empatia. Então, se eu me identifico, né, com você, se eu tenho uma empatia, né, com você, e empatia significa ter uma mesma sintonia de patos, de paixão, tá? Não é a empatia dos coaches, é a empatia do Franz de Waal que eu trago, né? Se eu tenho uma empatia por um determinado candidato, né, e é inconsciente a empatia, eu não escolho ter. Isso também é um potencializador, porque a gente fica mais poroso. Geograficamente, a gente fica mais poroso, e na empatia a gente também fica mais poroso, tá? Isso são dois, digamos, dois fatores do pertencimento. O último fator do pertencimento é uma empatia, só que na ação. O que que eu quero dizer com isso, né? Quando tem um show de rock, por exemplo, a gente acaba batendo pezinho, né? Esse bater pezinho, eu não tô imitando o amigo. Eu não tô imitando. Ele é genuíno. Mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que o meu comportamento tá se sincronizando e sintonizando com esse outro? É porque sim, eu tô no mesmo lugar, tem empatia, mas agora o comportamento também tá ficando sincronizado e sintonizado. É um potencializador, né? Isso significa que, e aí eu dei o nome disso de mimese, trazendo de autores estudiosos da cultura, um deles chama Gebauer e o outro se chama Wolff, tá? É um livro chamado Mimese na Cultura, que é muito bom, né? Então,
Na medida em que eu tô num grupo, por exemplo, né, e eu invado algum lugar, como aconteceu no 8 de janeiro, e eu vejo que a maioria tá depredando coisas, a minha tendência é mimetizar essas pessoas. Eu vou Uhum. depredar também. E aí depois, né, eu vou dar entrevista, já com a algema e tudo mais, e vou falar o quê? Eu tava fora de mim, Isso. entendeu? É, geograficamente tá ali, ok, ok. A empatia com essas pessoas que vieram no ônibus comigo também, mas eu não era a favor de violência e acabei ficando. Então eu acabo mimetizando também. Mas por quê? Porque tá tudo em potência, né? Isso já mostra o quanto que nós somos refém da psique e do coletivo, né? E ninguém pode dizer nunca beberei dessa água, né? Ninguém pode falar isso. Mesmo a pessoa mais terapeutizada do mundo, acho que não pode chegar e falar assim, nunca beberei dessa água. Algum dia você já bebeu, nem que fosse com a sua mãe lá na participação mística, né, com o materno lá no início da vida. Então, contágio psíquico, a gente, né, tem ali já uma, como é que fala ali, uma similaridade. O ser humano tem ali algo que é fácil para isso, né, para isso acontecer. A gente já participa, né, Perfeito, é isso com a mesmo, mãe né? lá, desde quando nasce. Então, assim, já nasce entrando numa participação mística, né? Nesse É, contágio psíquico e a materno. gente tem que lembrar que a mãe também é um símbolo, é uma metáfora aí. Não é tão Sim. literal assim, né? A mãe, sim. Mas se a gente for entender que a mãe é o inconsciente, a gente nunca saiu dessa participação mística, né? Uhum. É, ou mística, né? Do inconsciente. É uma relativa separação. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando eu dou aula de contágio psíquico no IGEP é o seguinte, que a gente está olhando a partir de agora, né? Eu, o Gabriel, a Miquela, vocês que estão escutando, né? Da ponta da montanha. São várias montanhas. Cada ponta é um ego, né? E a gente está olhando daqui, falando, eu sou diferente da Miquela. Eu sou diferente do Gabriel, né? Mas na realidade, se a gente vai abaixando do pico e vai lá para a base, não tem mais diferença nenhuma. Não tem mais separação, né? Não tem mais. Na verdade, a separação de eu e você é uma ilusão, né? É só aquilo que eu chamo de ego. É só aquilo que eu chamo de ego. E a gente sabe muito bem aonde está o ego no aparelho psíquico do Jung. É um ponto, é um grão de areia, entende? Ele chama até de o caçula, o último a chegar, né? Então, quando a gente vai descendo, a gente fica indiferenciável, né? E É faz isso mesmo. sentido, né? Porque vai para o coletivo, né? Vai para esse inconsciente coletivo, para essa grande sopa do inconsciente. E tá tudo misturado, tudo junto, né? Por isso que Exatamente. todo mundo tem a raiva, a agressividade dentro de si, né? Vocês estavam comentando sobre isso, né? Acho que vai de encontro com isso. Porque tá todo E mundo imerso nessa sopa arquetípica, vamos dizer assim, né? exatamente. A única coisa que diferencia é aonde eu estou projetando, né? Porque na hora que a gente fala, na hora que a gente escuta um presidente falar, eu não sou coveiro, e ele fala com raiva, a gente sente raiva. A imagem que tá nele tá na gente. Só que talvez ele esteja projetando essa raiva em quem morreu, ou quem está culpando ele pelas mortes. E a gente está projetando nele. A raiva é a mesma. Ah, Léo, significa que eu divido a mesma imagem que eclode lá nos Bolsonaros e nos fã-clube deles? Isso está em mim também? Tá. É a mesma imagem coletiva, né? Só que você está destinando para ele. E ele está destinando para outros.
Mas será que o caminho é esse, destinar para ele? Ou eu olhar para essa raiva coletiva, essa imagem coletiva, e também me trabalhar? O que que vai adiantar eu tirar a projeção de 30% do Brasil, do jogo? Não vai adiantar nada, porque daqui a pouco eles vão colocar outro e vão projetar em outro. Porque o processo não é fora, é dentro. Sempre vai ter um porquinho. Sempre vai ter um porquinho, né? E sempre vai ter o glorioso também, né? O herói. Sim. Gente, para quem não tá entendendo, a gente não tá falando mal dos porquinhos, tá? A gente tá fazendo referência ao livro Revolução dos Bichos. E isso é um exemplo, né? Assim, É eu tô só um falando do exemplo que a Bolsonaro. gente está dando, fazendo uma metáfora aqui Isso, eu tô falando brincando. do Bolsonaro porque eu sou humano e eu tenho uma projeção sombria sobre ele e tudo mais, né? Mas a minha tendência é olhar para dentro nessas horas também, né? Mas se você odeia o Lula, por exemplo, faça com o Lula, Uhum, porque essa é a dinâmica que a gente pede aqui, né? É mais importante eu olhar para dentro do que eu ficar falando, não, quem é mal mesmo é. Não, tem isso, né? sim. Muito bom, Léo. Olha, amei fazer esse podcast. Por mim, durava 3 horas. Mas como Passou estamos num rápido, né? podcast, a gente tem que dar limite para isso. Gente, foi assim, obrigada. Torcendo já para sair o próximo livro, para a gente poder acessar esses conteúdos, as ideias que você está trazendo, toda essa elaboração e esse estudo, né, Léo, que você está fazendo. Te agradecemos, inclusive, por isso, porque que bom que temos pessoas que estão se debruçando em cima de questões tão sérias e refletir e amassar esse pãozinho, né, da gente poder crescer como ser humano, né, buscar esse lugar de maior conscientização, maior consciência, individuação, o nome que a gente quiser dar, mas enfim, esse processo de construção do que é o ser humano, né? Nos construirmos como ser humano. E isso é muito fantástico. Eu te agradeço, Gabriel. Obrigada também por ter disponibilizado seu tempo e estar aqui junto. E a gente agradece a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem as suas dúvidas, suas questões, sugestões. Eu acho que trouxemos muitas coisas ricas e poderosas, tá? Fiquem à vontade. A gente vai colocar um post também com as dicas dos livros que o Léo deu para a gente colocar para vocês acompanharem. Ah, o que que foi isso? Que referência foi essa? Não se preocupem, a gente vai colocar e vai facilitar a vida de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo episódio. Grande abraço. Muito obrigado, até a próxima, gente. Tchau, tchau.